Aleluia. Podemos ver aqui Deus falando, irmãos, com o profeta Isaías. Aleluia. Deus precisava de alguém para poder pregar para aquele povo. E podemos ver, irmãos, que Isaías ele se dispôs a ir pregar a palavra. Quando Deus disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta Isaías logo se colocou na disposição de Deus. Tem alguém aqui disposto para Deus? Quem está disponível para Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Deus, irmãos, ele não cessou de procurar pessoas para poder colocar na sua obra, não. Deus ainda ele procura pessoas para poder designar uma missão. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver aqui Isaías. Ele se dispôs, ele se comprometeu ir para poder pregar a palavra para aquelas pessoas. Irmãos, vejam bem, o tema da minha mensagem hoje é o seguinte: o tema da minha mensagem é: não faça aquilo que você não foi ordenado a fazer. O tema da minha mensagem hoje é essa: não faça aquilo que você não foi ordenado a fazer, mas só faça somente aquilo que você foi ordenado por Deus. Aleluia. Porque quando você acata o chamado de Deus para poder realizar aquilo que Deus te mandou fazer, essa caminhada pode se tornar árdua, pode se tornar uma trajetória árdua ou não, Deus ele estará contigo. Essa trajetória pode se tornar árdua ou não, Deus ele estará contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas não faça aquilo que você não foi ordenado a fazer, porque senão você não terá sucesso. Se você fizer aquilo que você não foi ordenado a fazer, você não terá sucesso. Aleluia. Mas faça somente aquilo que Deus te ordenou a fazer. Podemos ver a mensagem que nós lemos nesta noite, ou seja, nesta tarde. Podemos ver Isaías cumprindo uma missão, cumprindo uma tarefa. Mas essa tarefa, essa missão que seria cumprida pela parte, através da vida do profeta, vinha de Deus. O próprio Deus ordenou que ele fizesse, aleluia, essa missão. Aqui podemos ver o próprio Deus ordenando Isaías cumprir esta missão, cumprir esta tarefa. Isaías, irmãos, ele sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele sabia muito bem que não seria uma tarefa fácil. Ele sabia muito bem, irmãos, que ele iria enfrentar pedreira. Ele iria enfrentar desafios. Muitas pessoas iriam virar as costas para Isaías. Como tem um texto aqui na Bíblia, ele falando, ele dialogando para Deus e falando o seguinte: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Então naquele momento que Isaías agora estava ali cumprindo aquela tarefa, muitas pessoas iriam virar as costas para Isaías. Muitas pessoas iriam rejeitar a mensagem que Isaías estava pregando. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo diante desse
Isaías, irmãos, ele se dispôs a ir. Aleluia. Porque quando Deus ordena, irmãos, aí é outra coisa. Quando Deus manda você ir, aí é outra coisa. Aleluia. Quando você tem a convicção, certeza que é o próprio Deus que está mandando você realizar essa tarefa, aí é outra coisa, irmãos. Aí é outra coisa totalmente diferente. Você vai com toda a convicção. Você vai sabendo, mesmo você enfrentando desafios, mesmo você enfrentando uma trajetória árdua, o Senhor Deus estará na sua frente. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava com o povo no deserto, Moisés ele não queria largar a presença de Deus. Ele não queria deixar a presença de Deus. Podemos ver, irmãos, que Moisés, no meio daquelas pessoas atribuladas, podemos ver que Moisés, Deus agora rejeitando ir no meio do povo, e Deus agora, ele sugere que um anjo iria diante de Israel. Só que Moisés falou o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair daqui. Vocês podem ver que Moisés, irmãos, ele rejeitou até mesmo a presença de um anjo. Ele rejeitou a presença do anjo, optando a presença de Deus no meio deles, porque ele sabia, irmãos, ele sabia que o próprio Deus que havia tirado eles de dentro do Egito, o próprio Deus que havia abrido aquele mar vermelho para eles passarem, o próprio Deus que havia tirado a água da rocha, o mesmo Deus que havia mandado maná do céu, seria o mesmo Deus que estaria no meio deles, irmãos. Aleluia. Em meio aos desafios, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às pelejas, em meio às guerras, o próprio Deus agora estaria no meio deles. Aleluia. 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 Quem chamou Moisés foi Deus, irmãos. Foi Deus que chamou Moisés. Então Moisés sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Moisés sabia que ele era a única pessoa que traria a direção de Deus para poder conduzir aquele povo. Ele sabia que ele era a única pessoa que traria a direção de Deus para poder conduzir aquele povo. Aleluia. Glória a Deus, aquilo que eu falei. Não faça aquilo que você não foi ordenado a fazer, porque você não terá progresso. Você não terá progresso. Aleluia. Aleluia. Agora, quando você tem a plena convicção que foi Deus que te chamou para poder executar uma tarefa, você pode ter certeza que você terá progresso. Você terá progresso, porque o próprio Deus irá diante de você. Aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que têm um desejo de visitar os hospitais. Se você tem isso no seu coração, porque é o próprio Deus que está te impulsionando. Essa missão é sua. Essa tarefa é sua de visitar os hospitais. Se você tem esse desejo de entrar dentro dos hospitais para poder evangelizar, vá, porque Deus ele é contigo. Essa tarefa não é para outra pessoa, essa tarefa é para você. Se você tem um desejo
desejo de visitar o presídio para poder evangelizar para os presidiários, vá que Deus, Ele será contigo. Aleluia, glória a Deus. Mas não faça aquilo que você não foi ordenado a fazer. Vou dar aqui um exemplo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, vocês vão ver lá Saul se precipitando. A Bíblia diz, irmãos, que o certo, ele era para esperar Samuel 7 dias para poder fazer o sacrifício do holocausto. Aleluia. O certo, ele teria que ter esperado 7 dias, mas se passaram 7 dias, a Bíblia diz que Saul, ele foi impaciente, ele não teve a paciência de esperar a pessoa de Samuel. Segundo ele, os inimigos já estavam invadindo. Os israelitas já estavam se dispersando. E ele já estava se sentindo encurralado. Então ele agora se precipita. Ele mesmo vai lá e coloca a mão onde ele não deveria ter colocado. Ele tomou sobre si a responsabilidade do sacrifício, sendo que a responsabilidade do sacrifício era somente para aquele que era de direito, que era Samuel. Somente Samuel era o sacerdote, ele que ia fazer o sacrifício do holocausto. Aleluia. Glória a Deus. Ele, irmãos, ele era a única pessoa que iria orar a Deus, para que Deus agora pudesse livrar Israel dos filisteus. Aleluia. Glória a Deus. Samuel, ele era a única pessoa que ele iria agora orar a Deus, para que Deus agora pudesse livrar Israel dos filisteus. Aleluia. Aleluia. Aquela batalha iminente contra os filisteus, irmãos, somente Samuel poderia agora orar a Deus, para que Deus agora pudesse livrar Israel, aleluia, das mãos dos filisteus. Mas a Bíblia diz que Saul, ele se precipitou de ter colocado as duas mãos aonde ele não deveria ter colocado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o negócio é sério. O negócio é mais sério do que nós imaginamos, irmãos. Aleluia, aquilo que eu falei. Se você tem a convicção que foi Deus que mandou você executar essa tarefa, vá. Porque Deus, ele será contigo. Aleluia. Deus, ele será contigo. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar morando dentro de um lar extremamente ímpio. Você pode estar morando dentro de um lar extremamente ímpio. O lar do teu pai, o lar do teu tio, ou o lar do teu irmão. E você pode estar ali, só você crente, só você cristão. Mas se Deus mandou você falar uma palavra para aquelas pessoas, você tem que abrir a tua boca e falar, e eles vão sentar para poder te ouvir. Eles vão sentar para poder te ouvir, porque foi Deus que mandou você abrir a tua boca e falar da tua palavra ali dentro daquele lar qual você vai estar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
pode deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está te impulsionando a fazer. Claro que não. Se você tem a convicção que é o Espírito Santo, é Ele que está te impulsionando, então vá, abre a tua boca, fala, porque Deus, Ele será contigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, tem pessoas que nem pregam mais sobre o pecado. Você pode ver que dificilmente as pessoas pregarem sobre o pecado, irmãos. Aleluia! É uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, é de pregar sobre o pecado. É o Espírito Santo de Deus, você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te usando, é Ele que está te ordenando para que você fale o que Deus de fato quer que você fale. Então abre a tua boca e fale, pregue contra o pecado, porque Deus será contigo. Aleluia! Glória! Aleluia! Que maravilha! Que maravilha! Aquilo que eu falei, eu vou voltar a repetir: não faça aquilo que não foi te ordenado a fazer, porque senão você não terá progresso. Aleluia, mas faça somente aquilo que Deus mandou você fazer. Faça somente aquilo que Deus mandou você fazer. Lembra quando Moisés esteve no deserto? Abirão, Corá e uma outra pessoa lá se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra o ministério de Moisés. Eles queriam estar onde eles não deveriam estar. Porque a tarefa Deus lhe deu para Moisés. A missão Deus deu para Moisés. Mas eu lendo ali aquela parte, irmãos, eu vou ver que ali eles juntaram um grupinho contra Moisés, exatamente para poder puxar o tapete de Moisés. Sendo que Moisés foi a pessoa enviada por Deus. Moisés foi a pessoa designada por Deus para poder levar eles até a terra prometida. A Bíblia diz que ali eles fizeram um grupinho para poder se levantar contra Moisés. Ou seja, eles queriam fazer aquilo que não foram ordenados para que eles fizessem. Eles queriam fazer aquilo que não foi ordenado que eles fizessem. E no final, irmãos, a Bíblia diz que no final, Deus, irmãos, aleluia, a ira de Deus veio sobre eles. Todas aquelas pessoas que fizeram um grupinho ali, aleluia, para se levantar contra Moisés. A Bíblia diz que Deus agora, irmãos, a ira de Deus fez que todos eles fossem engolidos pelo buraco. Todos eles foram engolidos. Aleluia! Deus ali, Ele fez uma cratera e todos eles ali, irmãos, desceram de buraco abaixo. Foram engolidos, foram eliminados. Aquelas pessoas, aquele grupinho que se levantaram contra Moisés, se eles tivessem feito aquilo que Deus havia ordenado que eles ali fizessem, eles teriam conseguido entrar dentro da terra prometida. Só que todos eles viraram a cabeça contra Moisés. Todos eles se levantaram contra Moisés. E quando eles se levantaram contra Moisés, nenhum deles subsistiu. Todos eles foram eliminados. Todos eles foram aniquilados pela ira de Deus. Aleluia! Oh, glória! Você que tem que ver qual é o seu chamado e aonde Deus te colocou. Reconheça isso aí.
seu chamado e aonde Deus te colocou. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, nós não devemos fazer aquilo que nós não queríamos que as pessoas fizessem com a gente. Não faça aquilo que você não queria que as pessoas fizessem com você. Respeite respeite a pessoa que Deus colocou para ser o seu superior. Respeite as pessoas que Deus levantou para ser o seu superior. Fique aonde Deus ele te chamou. Fique aonde Deus te colocou. Fique aonde Deus te chamou. Não faça aquilo que você não queria que as pessoas fizessem com você. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós agimos de uma forma, isso que a gente está fazendo vai voltar. Tudo que a gente faz de mal para a pessoa vai voltar para nós. Vai voltar para a pessoa, não adianta. Seja lá qual área for, seja lá qual área você estiver, aleluia, executando, irmãos, aleluia. Espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus chegar na sua vida, porque quando o tempo de Deus chegar na tua vida, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te honrar. Então não faça aquilo que não foi ordenado você fazer. Só faça somente aquilo que Deus te ordenou a fazer. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos aqui agora, podemos ver ali, chegou o tempo do profeta Isaías. Ali chegou o momento de Isaías fazer a obra de Deus. Quando Deus disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Chegou a hora, chegou o tempo de Isaías. Ali foi o tempo dele. Chegou o tempo certo dele designar aquilo que Deus havia prometido na vida dele. As coisas de Deus, irmãos, acontecem na nossa vida de uma forma gradativa. Não precisa da gente puxar tapete de ninguém. Não precisa da gente puxar tapete de ninguém para se dar bem, de uma forma ilícita, de uma forma errada. Espere o tempo de Deus chegar na tua vida, porque as coisas acontecem na nossa vida de uma forma gradativa, é aos poucos. Aleluia! Quando esse tempo chegar na tua vida, você pode ter certeza, Deus ele irá te honrar. Aleluia! Deus ele irá te honrar quando esse tempo chegar. Glória a Deus! Podemos ver o profeta Eliseu tendo toda a paciência. A Bíblia diz que ele deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Aleluia! Ele deitava água, irmãos. Elias ali estava com sede, ele pegava água, aleluia, e dava para que Elias agora bebesse. Olha o profeta Eliseu fazendo o papel dele de servo. Ele estava simplesmente servindo Elias, porque ele sabia que iria chegar a hora dele. Ele sabia que ele seria a pessoa que iria substituir o profeta Elias. Então ele, com toda a humildade, toda a paciência, irmãos, ele tinha todo o prazer de servir o profeta Elias. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Não sei em qual área, mas Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Espere o tempo de Deus chegar na tua vida. Não faça aquilo que não foi te ordenado a fazer. Não faça aquilo que não foi lhe ordenado a fazer.
fazer. Aleluia. Só faça somente aquilo que Deus mandou você fazer. Porque quando Ele manda você fazer, você pode fazer. Você pode fazer. Que Deus, Ele irá na tua frente. Mas espere o tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te contar aqui um testemunho rapidinho que aconteceu comigo, irmãos. Eu trabalhei em uma empresa e eu fiquei nessa empresa bastante tempo trabalhando de ajudante. E depois eles me deram um aumentozinho, mas não no nível de um profissional. Mas eu humildemente entrei ali dentro dessa empresa e continuei trabalhando. Continuei ali trabalhando. Eu vi muitas pessoas sendo promovidas na minha frente, pessoas que vieram antes de mim, ou seja, depois de mim, e essas pessoas sendo promovidas. Mas eu continuei humildemente ali fazendo o meu trabalho cotidiano. Tive toda a paciência de esperar. Quando chegou um certo dia, o patrão, através do gerente, mandou me falar que ele estava me promovendo. Ele estava classificando a minha carteira. Para a glória de Deus. Aleluia. Aquilo que eu falei, pessoas que vieram depois de mim tiveram as suas carteiras classificadas. Agora vocês imaginam se eu tivesse aquele rancor no coração, aquela inveja de falar: como pode essa pessoa vir depois de mim e receber a classificação primeiro do que a minha? Não, irmãos, não. Eu humildemente fiz o meu papel, aleluia, de servo. Humildemente eu trabalhei e eu vi que no momento certo Deus iria me honrar. Eu vi que Deus ele não iria me esquecer. Deus não iria esquecer de mim, porque eu sirvo a Deus. Porque eu sei que ali Deus estava provando a minha fé. Aquilo que eu falei, pessoas novas, pessoas que vieram depois de mim, tiveram as suas carteiras classificadas. Mas eu continuei trabalhando, humildemente, ligado no céu, falando com Deus. Quando chegou o momento certo, o meu patrão, ele classificou a minha carteira, irmãos. E hoje eu posso me considerar um profissional para a glória de Deus. Aleluia. Não tive a minha carteira classificada sem passar por cima de ninguém. Não precisei disso. É isso aí que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa tarde. Fique aonde? Fique da forma que você está. Fique da forma que Deus te colocou. No momento certo, Deus ele vai te honrar. No momento certo, Deus ele vai te honrar, você pode ter certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As coisas, irmãos, como eu disse, acontecem na nossa vida de uma forma gradativa. Nem bem você espera, como pensa que não, você já está sendo uma pessoa promovida lá dentro do seu trabalho, você já está tendo um cargo na congregação aonde você congrega. Aleluia, como pensa que não, Deus já está te colocando você lá dentro daquele hospital para poder evangelizar. Como pensa que não, Deus já vai estar te colocando você dentro de um presídio para poder evangelizar para os presidiários. Ei, o tempo é de Deus, a obra é de Deus. Quando você humildemente espera esse tempo chegar na sua vida, Deus ele é fiel